Olá, mergulhador, olá, mergulhadora. Bem-vindo ao segundo episódio do Scuba Podcast. Nós já estamos aqui todo mundo na nossa live aqui, que é como a gente grava. Então nós estamos hoje com o Davi, com a Maria, com a Cris e com o Mário. Queria agradecer, já começando agradecendo aí a nossa imensa audiência, né? Nós tivemos 25 pessoas ouvindo o nosso podcast. Então, não sei o que eu faço com toda essa galera. Então, assim, obrigado pai, obrigado mãe, obrigado os parentes aí dos mergulhadores que estão participando e participar aí do nosso podcast. Hoje o nosso assunto vai ser sobre o submersível lá, o tal do submersível, Titã, que aconteceu toda aquela situação lá, que todo mundo ficou sabendo durante a exploração do Titanic. Mas eu não queria, já tem um monte de especialista conversando na internet sobre o que aconteceu. Obviamente, enquanto a gente estiver falando aqui, nós vamos mencionar uma coisinha ou outra sobre o que aconteceu, né? Mas eu queria focar um pouquinho, falar sobre os exploradores, quem estava lá. Foram pessoas também que foram muito mal faladas pela internet. Então eu queria que a gente conseguisse dar pelo menos uma oportunidade aí da gente explorar um pouquinho o lado deles da história também. O que levou eles a fazer isso, quem que eram essas pessoas, né? Até para a gente conseguir conhecer um pouquinho, né? Aproveitando que chegou mais um mergulhador aí que vai estar na nossa gravação, que é o Caio. Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Beleza? Então, de todos os nossos 25, né, pessoas que ouviram aí o nosso podcast, uma coisa que a galera perguntou é quem é que tá, né, na live aí com a gente. Eu me apresentei e eu esqueci de apresentar as pessoas. Eu só queria até pedir para vocês, gente, obviamente, tá, todo mundo aqui é mergulhador, né? Então, se vocês quiserem falar a nível de certificação, fica à vontade, não é obrigatório, né? A gente também está tentando não colocar aqui nome de certificadora, títulos, nós estamos tentando evitar isso, porque a ideia aqui é que seja um bate-papo de dive center mesmo, né? Quem conseguir chegar aqui, ouvir e tal, não precisa se sentir retraído porque é da certificadora A ou da certificadora B. A ideia é que a gente consiga conversar aqui numa boa. Inclusive você que está ouvindo aí, se está gostando da conversa, pode mandar um e-mail, né, para o scubrapodcast@gmail.com. Se você quiser participar, de repente você pode estar aqui no próximo episódio. A ideia é que a gente grave a cada 2 semanas. Beleza? Eu vou começar então por ordem alfabética, né? Eu acho que é justo. Então, Cris, fala aí. Quem é você? Por que você está no mergulho? Eu sou a tia Cris. É tia Cris. É tia Cris desde a adolescência, tia Cris. Tinha um marmanjo maior que eu que me chamava de tia Cris já. Eu mergulho há quase 10 anos aí pra ver peixinho. Eu adoro ver peixinho e tartaruga. Boa. Que é a alegria, zerar o rolê e ver tartaruga. Quanto mais tartaruga pra mim, melhor. Eu falei sem títulos, mas eu gosto de dizer que ela tá fazendo curso de dive master, então isso é bacana. Beleza. Boa. Temos o Davi também, fala aí, Davi. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Davi, também sou mergulhador, sou instrutor. Já mergulho aí faz uns 8 anos também. E é isso. Boa, muito bem. Deixa eu ver aqui. JK, né? Agora me peguei no alfabeto aqui. Então no K vai o Caio. Fala aí, Caio. Pessoal, Caio. Eu não tenho nem um ano de mergulho propriamente dito ainda, de check-out, mas já tenho aí minha certificação de profundo e de flutuabilidade. E estamos em busca do Rescue Diver agora. O plano. Legal, maravilha. Vamos no Primeiras Damas, então, né? Maria? Primeiras Damas. Sensacional.
Meu nome é Maria, eu mergulho faz uns 2 anos e pouco, 2 anos e meio. E não sei. Curto pra caralho mergulhar. Ops! Não pode falar. Não, se soltar. Intencionalmente a gente não pode falar palavrão, mas se soltar um não tem problema, não tem problema nenhum. Pode mexer o rosto, Marina, tá tudo bem. Travou. Ela travou e não foi a internet. Fala, Mariel. Oi, bom, eu mergulho desde 2019, que foi quando o Tanque me trouxe para esse universo sensacional. Meu propósito de mergulhar, eu gosto mais do desafio técnico, do desafio de fazer as coisas, calcular, fazer direitinho, e o prêmio é descer e ver, cara, o que tem embaixo do mar. É muito legal, é muito bacana, mas o que eu mais gosto de fazer é o desafio técnico, o desafio, o que fazer, como colocar, se preparar e tal. Eu acho isso muito bacana. Então, e tô aí tentando buscar ou a plaquinha, mergulhar daqui a alguns mergulhos, mergulhar com a plaquinha, ou sem roupa. Os 100 mergulhos, né? Faltam uns 4 aí, então... Deus me livre, me fala é no isso. dia que você vai fazer isso que eu não vou nesse mergulho. Não, eu vou sim pra tirar a foto. A foto do ângulo que você não vai querer sair. Eu desço de sunga branca. É pra ficar parcialmente ruim. Pô, maravilha. Eu já fui apresentado antes, sou o Tanque. Mergulho já faz alguns aninhos também. Tenho o benefício de ter treinado quase todos que estão aqui no podcast, né? A Maria não fez o Open comigo, mas está comigo já faz algum tempinho, né? Quem que não fez o Open comigo? A Cris também não fez comigo, mas me acompanha. Enquanto eu estava fazendo o avançado, ela estava fazendo o Open, então a gente tem quase o mesmo tempo de experiência de mergulho aqui, né? Bom, legal. Então vamos conversar um pouquinho sobre o Titã, né? Então, eu vou começar a jogar aqui umas informações para vocês, mas para conseguir colher a reação de vocês, tá? Do que eu peguei, dos comentários, inclusive, dos nossos queridos ouvintes, né? Posso dar um spoiler só, Vini? Eu não queria dar nenhum spoiler, mas acho que esse é ok. Morreu todo mundo, tá? Obrigado, Mário. Obrigado pela informação super essencial. Outra coisa, tá? Outra coisa que eu pedi pra vocês, enquanto vocês não estiverem falando, vou pedir pra vocês colocarem no mudo, tá? Na outra gravação lá acabou vazando muito ruído, então só pedir pra vocês enquanto isso, tá? Mas fora isso, obviamente, fiquem à vontade pra me interromper o tempo todo. Vou jogar aqui umas informações aqui, mas eu quero saber da reação de vocês, tá? Então nós vamos começar aqui falando sobre as pessoas. Como vocês sabem, foram 5, né, exploradores que estavam dentro do Titã. Um deles foi o dono, né, da empresa, dono da Ocean Gate. É um cara chamado Stockton Rush, né? Ele tinha 62 anos, se eu não me engano. E esse cara... interessante a história dele, assim. Ele nasceu em família rica, tá? Então não é uma pessoa que particularmente fez fortuna, mas ele conseguiu multiplicar a fortuna que ele tinha, né? A fortuna que ele recebeu. Aparentemente, ele, desde que o pai dele tinha apresentado ele para um astronauta, isso é informação que eu tô vendo no Wikipedia, tá? Não é nada... Não sou nenhum investigador aqui, eu simplesmente estou olhando o que está na Wikipedia. Então, na Wikipedia aqui fala que ele foi apresentado por um astronauta chamado Pete Conrad, e esse cara convenceu ele, né, para ele seguir o sonho de ser astronauta. Então ele tirou a licença de piloto, desde os 18 anos ele já tinha licença para pilotar avião comercial, né?
E ele quis ser um piloto militar da aeronáutica americana. Ele é nascido na Flórida, Estados Unidos, se eu não me engano. São Francisco, desculpa. São Francisco, Califórnia. E esse cara, ele queria, né, ser um piloto militar, mas aparentemente ele tinha um problema de visão, né? A visão dele não era tão boa quanto o serviço militar exigia, então ele foi negado, né? Mas mesmo assim ele não parou o sonho dele de ser um piloto. Ele acabou virando engenheiro de teste de voo para jatos F-15 Eagle, né? Eu não sei qual é, mas se você está ouvindo aí, se você quiser pesquisar na internet, F-15 Eagle, né? E ele também ele aumentou a fortuna dele que ele já tinha, investindo a sua herança em empresas de tecnologia. Então, assim, nós temos aqui, além dos mergulhadores aqui, nós temos uns ou os outros aqui que também são dedicados à tecnologia. Então, mais um ponto aí para a gente ter de similaridade com ele aí, né? Ele desde o começo, desde essa parte aí, né, aparentemente quando ele descobriu que ele não ia conseguir fazer a parte de astronauta, ele começou a se interessar mais por esse lado aí do oceano, né? E aí ele acabou criando a empresa lá dele, né? Vou resumir um pouquinho a história, mas ele acabou criando a empresa OceanGate, né? E para a exploração dos destroços do Titanic. Ele contratou uma equipe de engenheiros, tá? Então, assim, não foi ele sozinho, né? Às vezes você vê o pessoal na internet falando sobre o submarino, dá a impressão que ele pegou lá um tubo, encheu de oxigênio e falou assim, vamos embora, né? Vamos nós. Assim, tem várias decisões, né? Um detalhe legal, uma curiosidade legal desse cara é que ele é casado com uma... Eu não lembro se é filha ou é neta de um sobrevivente do Titanic. Então, Caramba! Isso é um dos motivos que levou ele nessa aventura do Titanic em específico. Insanidade. Aliás, outra coisa, esse cara, eu tava vendo um vídeo agora de mais uma curiosidade desse cara, ele é descendente direto das pessoas que são considerados os pais fundadores dos Estados Unidos, né, que eles chamam de Founding Fathers. Ele é descendente de 2 famílias dos fundadores dos Estados Unidos. Olha que doideira. Então o cara o cara tinha currículo, né, tinha história. Tem background para fazer o negócio. Então assim, ele montou essa empresa e ele fez, né, ele contratou várias pessoas tal, e fizeram esse design aí do Titã, né? O design do Titã em si, né, não quero que esse seja o foco da conversa, mas acho que é importante a gente mencionar, o design do Titã em si já era questionável, né? O pessoal fala que qualquer outro submarino que já aconteceu, né? Por exemplo, um dos nossos pais aí do mergulho, que é o James Cameron, né? Que é um dos maiores representantes aí vivos, ele mesmo tem um submarino, né? Que ele foi lá no fundo da Fossa das Marianas, né? E o submarino dele, apesar de parecer imenso, né? A área de sobrevivência, a célula de sobrevivência, ela parece uma bola, né? Ela é uma esfera feita de titânio, né, que só cabe ele, e mal cabe ele. Não sei se alguém já assistiu aquele documentário que mostra ele entrando, né, ele se esmaga para dentro para conseguir ir para lá. Então, né, visivelmente não é uma coisa fácil, mas o cara fez um submarino que era para caber mais gente mesmo, né? Era para caber aí 5 pessoas, que foi o que aconteceu, né? Boa, esse é um dos tripulantes, era o cara que estava comandando, né? Então esse aí era o dono da empresa, né? Um dos outros caras que estavam lá é um cara chamado, eu não sei a pronúncia correta, mas eu vou arriscar aqui, Hamish Harding, né? Ele era um
um tycoon, né? Que eu não sei como é que se traduz isso direito, mas ele era um cara muito importante aí em aviação. Ele tinha uma empresa, né, que é algo, eu vi a descrição, é algo parecido com uma concessionária de aviões, né? Então ele tinha tanto dinheiro que ele tinha uma concessionária de avião, né? Pensa o nível que é, né? E esse cara, ele sempre, ele tem várias, busquei aqui relações dele com o mergulho scuba, né? E ele era, sim, um ativo mergulhador, tá? Aqui, ó, ele tinha uma relação com o mergulho, deixa eu ver aqui, ele, aparentemente ele já tinha ido antes nessa Challenger Deep, não, a Challenger Deep a parte lá do fundo lá das Fossas das Marianas. Então ele já foi lá no fundo das Fossas das Marianas com um cara chamado Victor Vescovo. Não cheguei a pesquisar, mas deve ter sido um dos caras que conseguiu ir lá na Fossa das Marianas, né? Ele sempre, aqui tá falando que ele sempre sonhou em visitar o Titanic, né? Apesar de que ele sabia dos riscos que estavam envolvidos, né? Ele estava, né, todo mundo sabe aqui que ele estava dentro do Titã quando aconteceu o problema. Ele é o fundador de uma empresa chamada Action Aviation, né? Deixa eu ver aqui, tal. E ele era amigo tinha um cara aqui que é amigo dele chamado Narjolet, que já tinha feito 35 mergulhos no Titanic, e já tinha recuperado... Não, ele supervisionou a recuperação de 5.000 artefatos. Então, assim, o cara não só era um mergulhador ativo, como ele tinha relações diretas com pessoas que exploravam o Titanic com frequência. Então, assim, era um cara que tinha uma paixão, né, pelo Titanic. Não era um cara que estava aí a passeio, né? Mais um. E é interessante, né? Mergulhador também. Então é um cara que, de uma forma ou de outra, não cheguei a pegar o currículo, quantas certificações ele teve, se ele era mergulhador técnico ou não sei, tá? Mas o cara sendo um mergulhador certificado, alguma noção, né, de pressão atmosférica, dos riscos que você tá quando você vai num mergulho profundo desse, ele tem, né? Esse era um dos caras. Acho que a história mais chocante que tem aqui é desse investidor aqui, o cara chamado, de novo, eu não sei a pronúncia, mas Shahzada Dawood. Não sei qual que é. Ele era, deixa eu ver aqui, paquistanês, é isso? Deixa eu ver aqui. Paquistanês, né? Ele era paquistanês e foi ele e o filho, né? Então, né, se 250 mil era dinheiro pouco para ele, né, ele resolveu trazer mais um, né, que era o filho dele também, foi mergulhar. O Shahzada Dawood, ele também era um mergulhador certificado, né, e ele já tinha ido ver o Titanic antes, tá? Ele não foi recente, não. Ele foi no Titanic na primeira expedição, em 1987. Tá? Então esse cara já tinha descido, ó, e ele é uma autoridade no conhecimento do Titanic. Tá? E aí junto com ele estava o filho dele, né, Suleiman Dawood, que também ele já estava na fase adulta já. E ele já era considerado um homem de negócio de sucesso. Ele também é considerado um filantropista, tinha empresas de caridade e tal, e ele estava envolvido em vários setores, incluindo saúde, educação, agricultura, muitas coisas aqui. Então ele não era só um filho de bilionário, ele era um cara que realmente estava correndo atrás da carreira dele também, né? E outra curiosidade, não era para ele estar nesse submarino, né? A mãe dele era para estar nesse submarino. O pai dele tinha pago para a mãe participar, né? Eu sei que vocês estão ouvindo, eu estou ouvindo umas caras de expressão aí. Se vocês quiserem soltar um mudo para me interromper aqui, fiquem à vontade, tá? Não é um monólogo.
Cara, deixa eu falar um negócio do filho. Como ele é filho de bilionário, se ele vender um carro do pai, ele já é considerado um negociante de sucesso, né? Porque o carro mais barato do pai deve ser, sei lá, um Lamborghini, um Bentley, alguma coisa. Deve ser barato, né? A primeira negociação já é sucesso. Não deve ser. Mas assim, enfim, Ele morava no Paquistão, é só aqueles Toyota, aquelas Rave, sabe? Aquelas... Ah, é verdade. Umas picape grandes, né? Ah, pode crer. Assim, não devia ser um cara, né, que 250 mil era um problema para ele, né? Aliás, bom, eu vou voltar nesse negócio do valor, tá? Daqui a pouco eu volto no valor. Uhum. Então, assim, a gente já tem aqui 3 pessoas, né? Isso, a gente já tem 3 pessoas, não, 4. A gente já falou do Stockton Rush, já falamos do Hamish Harding, já falamos do Shahzada Dawood e do filho dele, Suleiman Dawood. E aí tinha mais um cara, que é o Paul Henry Nageleh. Que é o cara que... O conhecedor, né? Que era o amigo aqui do Hamish Harding aqui, né? Então, esse cara, ele não é só conhecedor lá. Ele tem uma longa e distinta carreira como mergulhador, explorador e arqueologista sub, né? Vamos ver aqui. Ele era diretor da... Deixa eu ver aqui. Eu vou ler em inglês aqui, porque eu não consigo traduzir esse nome gigante aqui na hora. Director of Underwater Research at the French Research Institute of Exploitation of the Sea. Então, diretor de pesquisa sub no Instituto Francês de Pesquisa e Exploração do Mar. Acho que é mais ou menos isso aí. Tá? Ele era muito conhecido pelo expertise dele em mergulho profundo, né, e exploração sub. Ele já tinha feito mais de 140 mergulhos profundos, incluindo 35 mergulhos até o naufrágio do Titanic. Ele supervisionou várias expedições ao Titanic, incluindo em 1996 Titanic Expedition, e recuperou mais de 5 mil artefatos, como foi mencionado acima. Ele também estava envolvido na pesquisa de outros submarinos famosos, como o Bismarck e o Britannic. Ele também foi considerado um dos principais experts de mergulho profundo e arqueologia submarina. Tá? Então, Ou seja, até agora só um cara não tinha visto o Titanic ainda, né? Isso, pois é interessantíssimo essa parte, né? Porque assim, que é o filho, né? É o filho, que é o Suleiman Dawood, que inclusive eu não encontrei nenhum registro dele em qualquer vez na vida dele ter mergulhado. É isso que eu ia falar, acho que só ele que não mergulhou, né? Eu tava pesquisando sobre esses caras e eu descobri que o filho, ele só foi porque era Dia dos Pais no Paquistão e ele foi como presente, sabe? Acompanhar o pai na aventura. Foi o que eu li também. Pois é. Enfim, uma coisa interessante, né? Então, assim, eram, né, a maioria mergulhador, então, assim, obviamente a gente está falando de situações extremas, né? Nenhum deles, eu acredito, né? Talvez esse cara que participou da pesquisa francesa aqui, do Centro de Pesquisa Francesa, talvez ele, mas eu acho que o resto, nenhum deles era especialista em submarino, né? Mas confiaram na estrutura aí. E aí fica aquele negócio, né, cara? Assim, muita gente tava condenando, né? Falou, putz, esses bilionários aí gastando dinheiro fazendo isso e tal. E eu acho uma tremenda bobagem, né? Porque, assim, cara, do quanto a gente gasta, né? Assim, quem tá aqui entre nós aqui também, quem tá ouvindo a gente, cara, o quanto que você gasta do seu salário, né? Do que você ganha por ano com besteira, né? Pode ser viagem. Às vezes a pessoa que sabe administrar melhor o dinheiro gasta com viagem, né? A maioria acaba gastando com besteira que não serve pra nada, né? Quem administra muito, muito bem, gasta com mergulho. Gasta com mergulho, verdade. Muito equipamento bom, de mergulho. Muito bom.
E obrigado, viu, Mário? Cara, o marketing tá aí, né, cara? Quer dizer, não tá, né? Boa. O marketing tá no mudo. O marketing tá no mudo, a Maria tá no mudo ali agora. Mas, cara, eu confesso... Ô, Mário, a placa de graça pra quê? Oi? Pra quê? De graça assim, pra quê? Não, só dei um toque aí pro marketing participar do... Uma parada, cara, eu confesso, eu não sabia que já tinha tido tanta descida assim pro Titanic e pra Fossas Mariana. Pois 250 pessoas já tinham visitado o naufrágio. Cara, se você pensar que só o James Cameron desceu 33 vezes no Titanic, 33 vezes? Ele desceu 33 vezes. Então, o primeiro cara, eu dei uma Fiquei pesquisada... sabendo que aparentemente ele fez até um filme sobre isso. Inclusive tem uma série dele que, cara, eu não vou lembrar o nome agora exato. Avatar, chama. Não, é uma série. É das documentário. profundezas, assombro das profundezas. É um negócio assim. É assustador, mas é muito interessante. Eu sabia que o marketing estava presente. Eles descem com 2 submarinos, né? Um primário, um backup e 2 robôs para fazer filmagem, para entrar nos salões e em tudo. Ô, louco. É incrível. Mas no Titanic? No Titanic, eles entram no Titanic. Coragem, né? Mas se foram todo esse monte de vezes, foram no submarino de quem? E por que Só agora deu problema? Um submarino backup, né? Se der problema, você vai fazer o quê? Você vai sair dele lá embaixo? Um tenta ajudar o outro a subir, né? Se der, Sim. ficar tipo, stuck lá no coisa, puxa, né? Não, mas tipo, agora deu problema. Antes era o submarino de quem que tava descendo? Era outra empresa? Era outro Acho negócio. que tem 4, não era? Pois é, a gente tava vendo, antes da gente começar aqui a live aqui, a gente tava eu, o Davi e a Maria vendo um videozinho, depois eu mando, eu vou colocar inclusive na descrição do vídeo, do podcast aqui, esses vídeos que eu encontrei. Esses vídeos estão em inglês, tá, infelizmente, mas o Google gera as legendas e eu acho que dá para pedir tradução, né? Então dá para ver. Inclusive no vídeo, tem uma entrevista com um dos engenheiros desse Stockton Rush e tinha dito para ele que você misturar titânio e fibra de carbono na estrutura de um submarino não fazia sentido e o negócio tinha uma grande chance de dar errado, né? E o que ele fez? Ele mandou o engenheiro embora. Complicado, né? Complicado. Ele mandou o engenheiro embora. É difícil você não confiar no especialista, né? Pois então, né? Visivelmente, eu fiquei sabendo, inclusive, de uma carta, né, que tinha sido escrita por uma sociedade de exploração marinha e tal, que iam mandar para a Ocean Gate pedindo para eles pararem de utilizar o submarino, né? Mas eles não enviaram porque aparentemente podia dar um certo problema legal, uma coisa toda, tal. Tá tudo no vídeo lá, vou colocar no link para quem quiser confirmar, ver depois, tá? E aí eles resolveram fazer uma reunião pessoal com o Stockton Rush, dizendo assim, cara, o submarino seu é perigoso, cara. Não dá pra você fazer um negócio desse porque você não segue nenhuma regra. E eu não sabia disso, né? Eu imaginava que, cara, não tinha regra porque ninguém tinha feito isso aí antes, né? É isso que eu tava imaginando. Mas não, cara, muita gente tinha regra pra isso, porque são regras que são utilizadas para se fazer submarinos, né? Então tem submarino que consegue mais fundo do que o Titanic. Então tem sim regras para isso, tem formas de monitorar isso daí. E aí então os caras falaram que assim, ele não poderia dizer que o submarino era turístico, né? Então o submarino dele não era turístico, o submarino dele era experimental, né? Então, como não é turístico, ele não podia colocar turistas. Qual foi a sacada dele? Ir
eu vou falar para vocês que eu caí também nessa sacada, porque eu cheguei a compartilhar com vocês uma época atrás. Mário deve lembrar disso. Lembra, Mário? Eu lembro que eu perguntei. Falei, ó, tem uma empresa fazendo pesquisa do Titanic e ela tá solicitando equipe para ir descer, fazer parte da operação. E para você fazer parte da operação, você tem que fazer uma doação para a empresa de $250 mil. Lembra disso, Mário? Sim. Então, a Cris também lembra. E assim, isso daí foi exatamente o desvio que ele conseguiu fazer para essa determinação de que o submarino não era turístico, mas sim experimental. Então, enquanto para você lei, né? para ficar dentro da lei. Então, enquanto você estava dentro do submarino, pelo contrato que você colocou lá, você fazia parte da tripulação. Cara, e tinha, eu lembro que era uma parada que você não podia ir descer, era um lance de você pagava isso e você fazia um curso. Isso. Né? Ou seja, os caras, enfim, fizeram direitinho para dar o olé e poder fazer a operação acontecer. O custo alto, então não é para qualquer um. Os caras ministram um curso, aí eu não sei qual que é o conteúdo do curso, e aí a coisa acontece. Então, e aí é aquela coisa, cara, imagina que vamos imaginar que todo mundo aqui é bilionário, né? Então, assim, para quem é bilionário, $250 mil não é nada, vamos combinar. Né? É muito menos. A porcentagem do dinheiro que esse cara tem gastando com uma coisa dessa, e a porcentagem do dinheiro que a gente tem, que a gente gasta com besteira, né? A gente gasta com muito mais besteira do que esses caras, comparativamente, né? Então, assim, beleza. Imagina você tem essa grana e você entra em uma operação, você fica sabendo... Pô, eu mandei o site para vocês, eu caí nessa história, né? E o negócio parecia super profissional, e era super profissional, né? Porque, pô, não é qualquer um que consegue fazer um submersível, vamos combinar. Então, mas se não tivesse acontecido isso, Vini, acho que até hoje a gente continuaria com essa ideia de com que... certeza. Porque a gente ia querer estar no próximo. O negócio é esse, a gente ia querer estar no próximo. Se fosse acessível, a gente estaria considerando, cara, vai mergulhar ali perto, depois pega ali um diazinho, desce, vai até o Titanic e sobe. Esse que é o ponto, esse que é o ponto que eu queria chegar, né? Porque assim, cara, eu desceria. Porque tá todo mundo falando, nossa, que os milionários são malucos e tal, porque, putz, o cara entrar no negócio. Cara, se eu tivesse condição, eu desceria. Eu não. Você não iria, Manuel? Não, eu preciso fazer cocô sempre antes de mergulhar, e, cara, só tinha um baldinho ali. Só tinha um baldinho. E você viu como é que funcionava lá? Era era ali na área de titânio, né? Então aquela abóbada que ficava na frente do submarino, né? Todo mundo lembra do formato do submarino, né? Então, ali na frente tinha aquela abóbada, e ali na abóbada é que era o banheiro, né? Vamos dizer assim, né? Com aspas aéreas aqui, né? Então, era o banheiro. E aí, o que fazia? Você tinha uma cortininha, né? Que você passava a cortininha e você fazia o seu cocô lá à vontade. E os peixes da janelinha vendo a desgraça que você tava fazendo ali dentro, né? Rezando, eu falo, pelo amor de Deus, não abre a janela para sair o cheiro. Pois é, mas aquela coisa, né? A gente também aqui já se colocou em barcos que nem sempre eram dos mais lindos do mundo, né? Porque a gente foi se aventurar com a grana que a gente tem, né? Então, eu consigo me imaginar nessa situação. Inclusive um extra aqui, tá? Até para dar uma apimentada aqui na conversa, eu consegui encontrar aqui, eu pedi pro Google traduzir para mim, o contrato que os caras tinham que assinar para entrar no Ocean Gate. Vocês querem ouvir o contrato? Claro. Sim? As letras miúdas de preferência. Assim, não é com tão... asterisco. Eu achei que o contrato era muito mais imenso. Tá? Em 3 linhas, Ele né? tem 3 páginas, mas assim, as letras são bem grandes. Tá? Então, ó, eu vou começar aqui, ó. Ocean Gate Expeditions. Termos de liberação de responsabilidade. Né? Cara, muito parecido com termos para mergulho que a gente assina, tá? Não cara. vou esconder, não. Muito, muito parecido. Então, ó, eu,
Reconheço que me inscrevi voluntariamente para participar de uma operação submersível organizada pela Ocean Gate Expeditions, uma empresa registrada nas Bahamas. Né? Guarda essa parte das Bahamas, que essa parte das Bahamas é importante. Né? Fui informado sobre a natureza da operação e os riscos que ela apresenta, incluindo que... Aí começa. 1. A operação inclui atividades envolvendo embarcações de subsuperfície, embarcações de superfície e ou veículos operados remotamente, que estão sobre, perto ou debaixo d'água. Até aqui, tudo bem, né? Uma parte da operação será conduzida dentro de uma embarcação submersível experimental. Olha lá o detalhe. A embarcação submersível experimental não foi aprovada ou certificada por nenhum órgão regulador e pode ser construída com materiais que não foram amplamente utilizados em submersíveis ocupados por humanos. Ele sabia exatamente o problema. Cara, no contrato está exatamente o problema que a infraestrutura do submarino tem. Olha que loucura. Ninguém foi enganado, então. Ninguém foi enganado. Olha lá, 3. Ao mergulhar abaixo da superfície do oceano, esta embarcação estará sujeita à extrema pressão e qualquer falha da embarcação, enquanto eu estiver a bordo, poderá causar ferimentos graves ou morte. Capufo. Entendo que posso me recusar a participar de qualquer mergulho abaixo da superfície do oceano ou qualquer atividade da operação a qualquer momento. Beleza. 4. Se quiser me interromper a qualquer momento, fica à vontade. Embarcações de apoio nas quais posso embarcar são embarcações industriais não projetadas especificamente para operações de passageiros e apresentam muitos riscos, incluindo, sem limitação, objetos grandes pesados, portas de vai e vem pesadas e saliências baixas. Esses podem se tornar ainda mais perigosos em mares agitados. Além disso, durante a operação, posso embarcar em pequenas embarcações e outros equipamentos que possam me expor a danos materiais, ferimentos, invalidez ou morte. A morte já começou a aparecer aqui já. Se eu optar por ajudar na manutenção ou operação da embarcação submersível... olha só que interessante esse item 5 aqui, ó. Porque ele deixa claro, que a pessoa ela tá lá, ela poderá trabalhar, mas isso é uma escolha dela, lá o 5. Se eu optar por ajudar na manutenção ou operação da embarcação submersível, estarei exposto a riscos associados a gases de alta pressão, manutenção de oxigênio puro, sistemas elétricos de alta tensão e outros perigos que podem levar a danos materiais, ferimentos, invalidez e morte. 6. A operação ocorrerá em grande parte a uma grande distância do hospital ou equipe de resgate mais próxima. Se eu for ferido durante a operação, posso não receber atendimento médico imediato. Os primeiros socorros disponíveis no navio podem não ser equivalentes ao que está disponível em terra. Eu reconheço que todas as viagens dentro ou ao redor da água em embarcações de qualquer tipo, incluindo submersíveis, envolvem riscos conhecidos e imprevistos que podem resultar em lesões físicas, incapacidade, trauma emocional, morte, danos a mim ou a terceiros ou danos à minha propriedade. Embora a Ocean Gate Expeditions tome medidas para fornecer-me treinamento adequado, equipamento e pessoal qualificado, entendo que tais riscos simplesmente não podem ser eliminados de nenhuma operação. Os riscos incluem selimitação, perdas de equilíbrio, escorregões e quedas do convés, principalmente em climas adversos, danos causados pela queda de objetos em embarcações que não sejam de passageiros, afogamento e mau funcionamento ou falha do submersível, levando à morte ou ferimentos graves. Né? Eu achei interessante a ginástica jurídica que o cara está colocando aqui, né? Porque ao mesmo tempo que ele está misturando coisas,
né, que aqui no Brasil a gente não está acostumado a isso, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, barco de mergulho, o cara tem que, antes de entrar no barco, ele tem que assinar um termo que ele não pode processar se ele escorregar no barco. Tem vários casos nos Estados Unidos de mergulhadores que processaram operadores de barco por ter tropeçado no barco, né? Já imaginou? Um lugar que tem água, tá balançando e tal, o cara processar porque tropeçou, né? Tá. Mas enfim, outras coisas, olha lá, não terminou ainda. Perigos adicionais podem incluir riscos de acidentes ou doenças em locais remotos, sem acesso a instalações médicas de emergência e atos de Deus, como mau tempo. Reconheço que os representantes da Open Gate Expeditions estão disponíveis para responder às minhas perguntas e me explicar mais detalhadamente as demandas físicas da operação, bem como os riscos, perigos e perigos associados à operação. Entendo que a descrição anterior desses riscos não está completa e que outros riscos inerentes e imprevistos podem ocorrer. Estou participando voluntariamente da operação com pleno conhecimento dos fatos acima expostos, incluindo os riscos descritos e riscos desconhecidos. Entendo os riscos inerentes às atividades que serão realizadas durante a operação e, por meio deste, assumo total responsabilidade por todos os riscos, danos materiais, ferimentos, invalidez e morte. Né? Bom, várias vezes aqui eles falam sobre morte aqui e tal. Aí eu achei interessante aqui o finalzinho aqui, ó. Tive a oportunidade para ler todo esse documento. Ao assinar esse documento, reconheço que, se eu morrer, me machucar ou sofrer danos materiais durante a minha participação na expedição, posso ser julgado por um tribunal como tendo renunciado ao meu direito de manter uma ação judicial contra a Ocean Gate Expeditions. Eles falam de vários nomes que a empresa tem e também os associados, né? Como resultado da assinatura dessa autorização. Se qualquer parte dessa liberação for considerada inexequível, todas as partes terão pleno efeito na medida do que for possível. E aí ele coloca aqui que qualquer disputas relacionadas ou decorrentes da operação dessa liberação serão regidas pelas leis das Bahamas. Qualquer disputa decorrente da operação ou dessa liberação será resolvida nos tribunais das Bahamas, né? Então, tem mais umas partes aí, mas eu acho que eu consegui colocar aqui as partes importantes aqui. Então, assim, em várias situações aqui, eu achei interessante a ginástica aqui, que ele coloca tanto coisas que são corriqueiras de operação de mergulho, como coisas extremamente perigosas, que é o que tá no... Ele é um morde-a-sopra, né? Ele fala assim, você pode se dar muito mal, mas não é tanto assim, não. Não se preocupar pode ser só um escorregão. Ou pode ser uma porta de um cargueiro que vai te esmagar, entendeu? Então, aí fica aquele negócio, né, cara? Assim, eu não sei... obviamente a gente analisando o currículo das pessoas que foram, menos o do menino lá que acabou entrando pra acompanhar o pai. O Shahzada, né? Suleiman Shahzada, né? Acho que talvez o Suleiman que era o cara mais perdido nisso aí. A galera sabia, né? Qual que era o nível do problema. Não, e outra, ele colocou várias vezes aí no contrato, cara, vocês podem trabalhar, né? Você tá fazendo um curso, você pode meter a mão na massa, e então assim, você não é um passageiro, você tá aqui também para trabalhar a partir do momento que você opte por trabalhar, então assim... Mas aparentemente isso daí faz parte da ginástica jurídica que ele fez para não considerar eles turistas. Então, e aí se você lê assim, fala, legal, vou fazer um passeio aqui de fim de semana que eu posso dar uma varrida no convés. Aí cabe a você assinar ou não, né, cara? Fala assim, beleza, eu quero sair só open bar no barco. Aí você vai lá e fala assim, pega essa vassoura agora no final da festa e limpa tudo. Aí fala, onde eu assinei pra trabalhar aqui? Aqui, você assinou aqui. Exatamente. Então assim, os caras sabiam que não era tranquilamente um passeio, tinha os riscos da embarcação, você tá recebendo um curso, acho que para fazer um trabalho, caso seja necessário, enfim,
né? Tanto Ou que pelo menos estava escrito. você não comprou, eles não compraram, né, uma passagem. Eles fizeram uma doação para o Ocean Gate. E isso deu direito, como essa doação dele, fazer parte da staff da Ocean Gate na missão, entendeu? É isso aí. Foi exatamente a manobra. É interessante a manobra. Mas assim, de novo, cara, se ele me entregasse esse contrato, ainda assim eu iria. Cara, na verdade, uma coisa que a gente já até tinha conversado sobre isso, que é uma coisa que me chamou muita atenção desde o começo dessa história toda, e você lendo o contrato também, foi a questão de certificação de peças. Porque a gente sabe que tem, agora a gente sabe que tem submarino que desce muito mais, ou seja, se a gente sabe que tem como certificar. Então, Exatamente. assim, por mais que ele seja experimental, se você vai descer a 4.000 metros, você tem que usar um negócio que seja certificado, que você saiba que aguente essa profundidade, essa pressão. Pois é, aí por exemplo, eu tava lendo disso aí, né, de novo, né, ninguém aqui é engenheiro de submarino, né, só um monte de gente batendo papo sobre o que aconteceu, né. Exato. Eu tava dando uma olhada lá, e aí os caras estavam falando de, por exemplo, como é um dos motivos do negócio ser titânio, né. Além dele ser muito forte e tal, né, ele tem uma resistência do caramba, a forma, né, era importante. Então, por exemplo, eles estavam falando que esse tipo de submersível, ele tem que ser uma esfera, né? Como ele era um tubo, você precisaria de uma estrutura muito mais forte do que o que ele tinha desenhado para ser considerado seguro, o tubo. E aí ia ficar muito pesado. E aí exatamente por causa desse negócio de ser pesado que ele fez uma junção lá com fibra de carbono, né? Pensava que era por causa do preço. Então, também por causa do preço, mas assim, pelo que eu vi, a parte do corpo do submarino, ele pegou ele comprou isso da Boeing, né? A estrutura de fibra de carbono, porque, por exemplo, os aviões, eles são tem muita coisa que é feita de fibra de carbono, né? E eles também são pressurizados. Mas aí eu tava vendo lá um especialista falando que, assim, a diferença é que no avião a pressão é de dentro para fora, né? Porque a câmara tá pressurizada. E aí, do jeito que as fibras de carbono funcionam, ela acaba ela acaba tensionando pelo fato da pressão estar de dentro para fora, e aí ajuda a estrutura da fibra de carbono a manter a forma, né? Só que no submarino é o contrário, né? Então, assim, é de fora para dentro. E aí esse fora para dentro, em vez de tornar a estrutura mais forte, torna a estrutura mais fraca e tendência a quebrar, né? E aí eles estavam falando, né, que, por exemplo, um dos motivos de ser titânio, além de durabilidade e tudo mais, é que você tem alguns sensores que você consegue colocar para você descobrir que a estrutura do titânio está sofrendo dano. Desgaste. Aparentemente algum tipo de sensor, não entendo nada disso, mas aparentemente é um tipo de sensor que você passa uma corrente elétrica pela estrutura de titânio e eu conheço um pouquinho de eletrônica, então eu imagino que a partir do momento que você tem uma variação na resistência, né, ou seja, na corrente que está indo, se a corrente começar né, se a estrutura começar a mostrar uma resistência diferente que tinha sido calculado, você entende que a estrutura está sofrendo dano, né? Então você consegue voltar, né? Obviamente não deve ser tão simples assim, mas aparentemente esse que era um dos motivos. E aí, para tentar fazer um equivalente disso, ele usou uma outra estrutura baseada em eco, né? Assim, um sonar, né? Alguma coisa baseada com um sonar, e faria uma coisa parecida com a fibra de carbono, mas pelo que disseram, não era tão eficiente quanto, né? Inclusive tem até relato de gente que desceu com esse submarino e ouviu o submarino fazendo ruído, né? A estrutura dele enquanto ele está descendo. Craquelando? Nossa, que super tranquilo, né? Pois é, né?
Então, assim, cara, imagina, por exemplo, você tá na pele desse Paul Henry Nargeolet aqui, né? Esse cara, o cara entendia pra caramba disso. Ele já tinha ido antes, né? Então, assim, imagina você sendo o menino lá, o Suleiman lá. Cara, você tá do lado de um engenheiro marítimo da França, tal. Você tá do lado do pai dele, que já tinha ido lá várias vezes. Pô, o cara não teria nenhum sinal pra dizer assim, cara, é melhor eu não ir, que eu acho que o povo aqui não sabe o que tá fazendo. Né? O cara não teria nenhum Não sinal. tinha nem como o cara falar isso, né? Não tem nem como. Né? Não tem nem como. Aí, ó, eu tenho, que eu acho que é a cerejinha do bolo aqui do nosso bate-papo aqui. Eu não sei se vocês viram na internet, mas o pessoal disse que vazou um transcrito da conversa entre o barco, né, do Ocean Gate e o submarino. Vocês ouviram falar disso daí? Eu vi isso, eu vi um engenheiro marítimo comentando, supondo que ele falou, cara, eu peguei aqui, ninguém atestou que é verdade ou não, mas vamos interpretar. Exatamente. E é a mesma coisa que eu vou tentar fazer com vocês aqui hoje. Tá? Eu tô aqui com a transcrição. Ela é um print de um WhatsApp. Tá? Ela é um print de um WhatsApp com uma qualidade gráfica muito, muito ruim. Né? Mas eu também acompanhei um engenheiro vendo isso daqui. Não tem como comprovar se isso aqui é verdade. Então, assim, nós só estamos lendo um negócio aqui que encontramos na internet. Pode ser um fake news aqui. Fortíssimo aqui. Né? Mas é muito legal. Mas é muito legal, né? Então eu vou colocar aqui que eu acho que vale a pena a gente ver. Então eu vou transcrever para vocês aqui minuto a minuto pra gente comentando, tá? Ele parece aqueles gráficos de texto de... log, né? Computador de tubo, não era? A conversa, assim, os caras colocaram como se fosse, tipo, um manda, o outro responde, assim, como se fosse uma conversa. Então, eles colocaram como mensagem console. Isso, de tipo de console, assim, e eles no colocaram tubo com uma precisão de minuto e segundo. Uhum. Né? Hora, minuto e segundo. Então, ó, a comunicação começa às 7 horas, 52 minutos e 34 segundos. A primeira mensagem que manda seria o barco, né? Aí o barco eles estão colocando como top, né? Então, a equipe de cima, né? Superfície. Vamos começar a chamar de superfície para ficar mais fácil, né? E aí tem a parte de baixo que é sub, né? Então é o submersível. Vamos falar sub que é mais fácil. Então, ó, às 7h52 e 34, a superfície fala, ó, liberado para a descida, aproveitem o passeio. Tá? 7h54 e 7, submarino. Descendo agora. 7h58 e 16, 4 minutos depois, né? Um pouquinho mais de 4 minutos depois. Sequência de lançamento completa. Prontos? Tocou, né, o submarino. Aí, superfície. Tudo liberado. Isso às 8h39. 8:00:39. 8h01 e 11. Submarino. Proceeding, né? Dando sequência. 8:03:09. Superfície. Aproveitem o passeio, senhores. Cavalheiros, né? Se colocar. Aí passam aí mais de 15 minutos de silêncio, né? E aí às 8h19 e 53 segundos. Superfície. Vocês estão a 15 minutos mergulhando. Deixa eu ver aqui. Profundidade. A profundidade atual e checagem de sistemas, por favor. Aí às 8h20. Aparentemente tem um delay, né? Entre você enviar a mensagem e receber. Coisa de 1 minuto, mais ou menos. Né? Isso daí, a transmissão toda ela é feita baseado só em texto, né, Vini?
Acredito Acho que é legal falar do meio, Hum. porque na água, o que eles fazem? A transmissão é como se fosse um sonar, é um áudio, sei lá, é um som, áudio não, é um som que ele manda, capta, decripta, transforma em texto, porque não dá para fazer alta frequência. Eu vi É como se fosse uma comunicação de rádio, então. Exatamente, só que o rádio, ele pode ser no ar, ele pode ser transmitido com alta frequência. Uhum. Na água, e pelo menos a água do mar, eles falaram que não é possível. Por isso que você usa uma baixíssima frequência. E aí, por isso que é só texto e tem esse delay. Interessante, legal. Então deve ser por isso a demora. Eu acho que só o tempo de transmissão deve ser complicado, né? Quanto mais fundo, maior, acho que também, né? Boa. Olha lá, ó. Então ele pediu a checagem, né, de sistemas às 8h19h53 segundos. Desculpa. Então, ó, 8 horas, 21 minutos e 28 segundos. Submarino. Checagem de sistemas completo, tudo sob controle. Todas as luzes estão verdes. Nós estamos a 756, continuando. Então, a unidade aqui, vocês vão ver que é tudo em metros, tá? Eles estão falando em metros. Obrigado, senhor. Então, 756, estão falando de 756 metros. Metros. Né? 756, eles começaram a descer, vamos ver aqui. Às 8h01. Se às 8h19, vou colocar 8h20 aqui, então vai dar 20 minutos. Se em 20 minutos eles chegaram a 756, quanto isso dá? Aqui, ó, 756 por 20, né? Vai dar mais ou menos 38 metros por minuto, né? Só aqui já dá um negócio, me dá assim, não sei se a informação que eu vi era correta, mas me disseram que a velocidade de descida desse submarino era de 55 metros por minuto, né? Então aqui ele já está mostrando que, eu não sei se é um sinal de que tinha alguma coisa errada ou se o cara simplesmente estava descendo mais lento para, sei lá, para aproveitar mais o passeio e tal. Não tem nenhuma evidência disso aqui. Mas assim, eles estão descendo a menos de 38 metros por minuto, quando na verdade o que eles estão registrados que a velocidade é de 55. Mas enfim, vamos lá. Aí a superfície agradece e pede para continuar. Isso às 8h22h41. Aí às 8h34h02, superfície. 30 minutos de mergulho. Atualização, por favor. Submarino. Todos os sistemas estão funcionando normalmente. Nós estamos... we're in good shape. Nós estamos bem. Continuando a descida como planejado. 8h36h05. Superfície. Muito soberbo, eles responderam, né? Então, muito bem, continue. Supimpa. Isso, supimpa. Às 8h36h05. Aí, às 8h49h10, superfície. Já passaram da marca de 45 minutos. Profundidade atual e confirme o status. Submarino, às 8h51h30. Profundidade 1934. Todos os sistemas estão estáveis e a descida continuando como planejado. A tripulação está feliz. Ele colocou happy. Muito engraçado. Então assim, 45.1934. Vamos ver aqui. 1934 dividido por 45. Aqui ele aumentou a velocidade bastante. Então, aparentemente, ele aumentou a velocidade. Então, teoricamente, não tinha nenhum problema aí, ó. 43 metros por minuto. Como ele estava a 38 antes, em algum momento ele chegou a 55, né? Para ele conseguir recuperar a velocidade média aí. Então, chegou aí aparentemente não tinha nenhum problema mesmo. Então, às 8h52h28, a superfície, excelente.
9:01 e 46. Você chegou na marca de 1 hora. Submarino. Tudo está bem. Tudo está tipo mar de brigadeiro, né? Smooth sailing, ele colocou aqui, né? Então tá tudo tá indo bem, né? Superfície 9 e 15 e 21. Vocês chegaram a 75 minutos. Profundidade, status. Vocês precisam ajustar a velocidade? Interessante que ele já perguntou aqui uma coisa que não... aparentemente ele viu alguma coisa, né? Porque com certeza nessa comunicação aí, né, Mário, que você estava falando, eles não deviam receber só o texto da mensagem, eles deviam receber também status do próprio submarino, né? Então talvez os caras tenham visto alguma coisa lá, né? Porque é estranho essa pergunta da velocidade, porque em momento nenhum ele tinha perguntado a velocidade antes, né? Então, ó, 2 minutos, quase 2 minutos depois aqui, ó, 9:17:50, submarino. Tudo sob controle, estamos a 2.960 metros. Nenhum ajuste necessário, nós estamos aproveitando o passeio. 9:19:03, superfície, entendido. Então, sim, eles não estavam indo no submarino, mas talvez, né? É uma viagem no mar, né? Nós todos somos mergulhadores, a gente sabe que é capaz que ele tenha encontrado alguma coisa, tenha feito uma paradinha, né? Para ver um tubarãozinho, ver alguma coisinha, tal, não sei o que. Então, né? Estão descendo. Aí, ó, 9:28 e 16. Aqui começam os problemas. 9:28 e 16. Submarino. Nós estamos notando um alarme, né? From the RTM. Eu não sei o que é RTM, mas eles informaram a superfície que eles ouviram um alarme. 9:28 e 35, ó, 20 segundos depois. Reduzindo a velocidade de descida, profundidade 3.433. Cara, eles já estavam do lado do Titanic, né? Imagino que a essa altura eles já estavam até vendo já, né? Superfície. Entendido. Você precisa subir? 9:38 e 36, submarino. Ô Vini, o RTM é um sistema de monitoramento do WHO. Eu acho que é aquele negócio que eu falei antes, que era o negócio de sonar que testava... Integridade, né? Cara, então o negócio deu problema mesmo. De novo, a gente não sabe, né, pra quem tá ouvindo aqui, a gente não sabe se essa sequência de mensagens é real, tá? Mas... Supondo que isso tudo seja troca de mensagens... mas assim, a gente lendo aqui, se não for, é de alguém muito criativo, né? Até porque os caras falaram com 1h45, se eu não me engano, de descida ou algo do tipo, pararam as comunicações. Eles já tinham falado isso. Então, nós vamos chegar lá, olha lá. Sorry, bosta. Ups. Ó, 9:30 e 36. Nenhuma mudança com o empuxo. Como é que é? A taxa de descida está aumentando. Em 35, deve ser 35 metros por minuto, né? Imagino. Vou liberar os lastros agora. Aguardem. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Quando foi? 9:28 ele falou do alarme. Ele disse que às 9:28 e 35 ele falou que ele ia reduzir a velocidade de descida. Às 9:30 e 36 ele disse que que a velocidade de descida continuava aumentando. Não lá. Então, queda livre. As coisas já começaram a dar problema aqui. 35. E aí então, ou seja, às 9:30 e 36 ele já tinha tentado fazer o que ele ia conseguir para subir,
percebeu que não deu que não conseguiu e fez a mesma coisa que a gente mergulhador é treinado a fazer, né? Eu acho que ninguém aqui nunca precisou fazer isso, eu também não, mas é treinado a fazer. Se tudo der errado, né? Vários procedimentos nossos dão errado, a gente libera lastro, né? A gente solta o lastro. E é exatamente o que ele está fazendo. Ele falou aqui, ó, e tentou, né? Aí as superfícies, 9, 30 e 55. Eu achei interessante que a resposta da superfície, de repente, ficou mais rápida, mais curta. Tava demorando coisa de 1 minuto e meio. Agora essa daqui veio em menos de 20 segundos. Aí é aquele negócio de você colocar em questão se ou é a comunicação que os caras começaram a ficar mais intenso, ou se de repente a frequência, talvez essa seja uma falha se isso aqui for uma mensagem falsa, for uma transcrição falsa, talvez aqui seja um ponto que é um problema, não sei, né? Então a superfície, sim, concordamos, libere o lastro. 9, 32 e 12. Submarino, nenhuma melhora. Preparando para liberar o frame, liberar a estrutura. Assim, depois vocês pegam a imagem do submarino, né? Então ele tem aquele formato de charuto, né? E ele tem uns pezinhos, né? Que é aqueles pezinhos que encaixa naquela estrutura maior que ele desce aquela estrutura toda. Embaixo ele tem o lastro, que é uns, não sei se vocês chegaram a ver as fotos, mas são uns cilindros de aço assim enorme, né? Então ele liberou esse lastro, não deu, e aí então um segundo procedimento de emergência que eles têm é liberar esse frame, né? Liberar essa estrutura. Então ele disse que ia liberar o frame. Superfície. Não. Deixa eu ver aqui. Tá, nenhuma melhora. Tá, isso foi às 9h32 e 12. 9h33:00. Superfície. Afirmativo. Atualize quanto disponível. Como está o indicador do RTM? Que é aquele lá que você falou, né, Mário? Aí se passaram quase 3 minutos. Ó, eram 9h33, agora 9h35 e 48. Submarino. O frame foi solto. Múltiplas tentativas foram necessárias, mas iniciando a subida agora. Superfície. Múltiplas tentativas? Qual é seu status? Qual o indicador do RTM? Profundidade? Né? Os caras estão preocupados, né? Perceberam que deu problema. Né? Isso foi às 9h36 e 33. Aí às 9h37 e 38. O submarino não respondeu. Aí eles mandam a superfície. Atualize quando puder. 9h38:09. Passou a menos de 30 segundos aí. Não, passou 31 segundos. Submarino. Sons de crackling. Como é que traduz crackling? Aquelado. Esmagado. Rachando. Rachadura. Sons de rachadura na estrutura. Tá? Isso foi a 9h38:19. Tá. 9h38 e 44. Superfície. Você consegue identificar a fonte? Qual é o status do RTM? 9h40 e 12. Submarino. Negativo. Ele nem chega a escrever negativo, só escreve NEG. Neg. Né? Então, aparentemente ele está tão ocupado que ele não está conseguindo responder, né, as mensagens. 9h40 e 40. Né? Então, menos de 30 segundos depois aí. Qual o status do RTM? Submarino, às 9h42 e 12. Passou quase 1 minuto e meio, mais de 1 minuto e meio. Tentando rodar os diagnósticos. Subindo agora, mas muito devagar. Os sons diminuíram. Deixa eu ver aqui.
o status global do RTM ativo, todos em vermelho. Né? 9,42,57. Superfície. Entendido. Algum código, profundidade, qual que é a velocidade de subida? 9,43,16. Superfície novamente. Atualize quando disponível. Então ele ficou um tempinho sem responder. Aí às 9h43 menos de 30 segundos depois. Submarino. Subida devagar em progresso. 1/4 do previsto. Não está claro porque a velocidade está tão pequena. Nenhum indicador. Estamos a 3.476 metros. E tentando alcançar a superfície. Eles estavam a 3.476. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar qual a profundidade ele falou que ele estava antes, quando ele começou ele começou a reduzir a velocidade de descida. Ó. Ele estava a 3.433. Uma coisa que me chamou muita atenção nisso é que essa comunicação da superfície com o submarino, ela não tem um protocolo, sabe, sem ser, tipo, profundidade e velocidade. É assim, é muito difícil você ver em qualquer operação, que seja militar ou seja turística, os caras falam assim, atualiza quando puder. Não, você tem que responder na hora, entendeu? É muito estranho isso, foi muito estranho. Então, aí é aquele negócio, a gente não sabe se de repente o padrão... Os caras não tinham um padrão correto, né, do padrão militar, como você está mencionando, ou se é simplesmente, de novo, essa transcrição pode ser falsa, né? A gente não tem certeza. O delay de comunicação, eu não sei, talvez na descida pode ser, tipo assim, os caras, né, quanto mais raso, entre aspas, maior probabilidade de ver vida e coisas do tipo. Então pode ser que o cara recebeu um input... Aí eles falam, pera só um minutinho. Aí o cara vai lá, olha os status, digita e devolve. A partir do momento que começa a dar alguma merda, a coisa acelera. Então pode ser que o cara já tava na tela, em vez de ficar trocando ideia e tudo mais, tá todo mundo ali suando já, saca? Pois é. E é interessante, né? Porque assim, ele tá falando que ele tá tentando subir. A última vez que ele falou que ele tava reduzindo a velocidade, ele tava 3.433. Agora ele tá 3.476, então assim, já quase 40 metros a mais, né? Mais de 40 metros, na verdade, a mais. É porque nesses números parece pouco, né? Mas para quem é de mergulho sabe, 40 metros é o limite de profundidade, por exemplo, do mergulho recreacional, né? E são mais 4 atmosferas, então assim, em pouco tempo ele já adicionou mais 4 atmosferas em cima do que ele estava, né? Menos de um minuto, né? Aí aqui, ó. Tá, menos de um minuto. Né? Pois é. Aí, ó. 9:44:03. Quase 20 segundos depois. Superfície. Nós estamos conversando com o engenheiro. Por favor, aguarde. 9:45:11. Superfície. Profundidade, status, por favor. Qual é a potência do Trust. É isso, dos negócios de subida. Né? Você tá lendo aí também, né, Mário? Não, eu lembrei da transcrição. Tá. Eu lembro que ele pergunta alguma coisa de potência, eu não lembrava do que era. Aí mas o submarino. Porque ele fala wattage, né? Wattage a unidade de potência é watt, né? Então então, exatamente. Ele tá procurando. A pergunta dele foi a wattagem, né? Vamos dizer assim, né? Mas é watt, né? Que ele tá falando, e watt é a unidade de potência. Né? Então ele tá perguntando a potência. 9:46:37, submarino. Lendo vermelho no Power Bus A, né? No bus de potência A. Troquei para o B, então aparentemente ele tem um circuito de emergência, né? Então troquei para o B a 3.457 metros. Ó, lembra que ele falou que ele estava subindo? Só que ele falou que ele estava subindo a 3.476.
Agora nessa mensagem ele tá a 3.457. Ele só subiu 19 metros. Andando em 20 metros. 19 metros, cara. Sim, o problema já tá... Virou tipo o pegando. submersível dos Flintstones, tá ligado? Os caras botaram as perninhas pra baixo e começaram a bater a perninha pra subir. Pois é. Então, ó, 9,47 E assim, a gente sabe que quanto mais fundo, mais pesado a gente fica, né? Mais pra baixo a gente porque tá compressão, né, de tudo que tem e tal. Ou seja, o cara já tava com problema, pelo que eu entendi aí, na unidade de potência. E a quase 4.000 já, cara, você precisa de muita força pra subir, pra levantar propulsor, tudo. né? O propulsor vai estar... propulsor, boa, muito bem. Tipo, acho que ele pergunta qual que é a potência no propulsor. Exatamente, é isso mesmo. Aí Olha lá. Deixa eu ver aqui. Aí ele falou, né, que ele trocou pro B. 9,47,19, superfície. Entendido. Continue a subida. Falando com Carlos sobre o Power Bus, sobre a situação do Power Bus nesse momento. Isso, aguarde. Imagino que o Carlos deve ser um engenheiro, né? Tipo, tô trocando ideia aqui com o Carlão pra ver como é que vai ser o churras no fim de semana. Agiliza aí. 9h48 e 49, né? 1 minuto e 30 segundos depois, exatamente. Superfície. Nós estamos ativando os procedimentos de recuperação. O Carlos aí de novo. O Carlos está pedindo a potência da saída do Bus B. Status update, por favor. Velocidade de subida. Então, ó, a última mensagem antes dessa daqui foi às 9h46 do submarino. Aí eles falaram com o Carlos às 9h47. Às 9h48 e 49 eles falaram que eles iniciaram os procedimentos de recuperação. 9:50:09, superfície novamente. Nós não estamos recebendo mensagem de vocês. Por favor, atualizem. 9:51:16, status, reporte status e profundidade. 9:53:08, superfície. Nós precisamos que você responda com o status e a profundidade. Carlos está solicitando a potência, a atualização da potência nos propulsores. 9:55:01, superfície. Nós não estamos conseguindo receber a mensagem de vocês. Nós estamos indo para o ponto de recuperação. Por favor, notifique se vocês estiverem lendo isso. 9:57:22. Por favor, responda se você conseguir. Essa é a última mensagem que tá. Então, a última mensagem que eles... muito pesado, né? É pesado. É muito pesado. Então, a última mensagem que eles receberam do submarino foi às 9h46:37 segundos. E aqui tem registro até às 9h57 deles falando. Então, mais 11 minutos aí de silêncio e, né, em algum momento, né, nesse tempo eu imagino que deve ter acontecido. Né? Então é isso aí, né? Essa é a transcrição que a gente tem, né? E é isso, né? Cara, aí pra frente é a história. Óbvio que alguém pode ter montado em cima do que já foi falado nos primeiros dias, né? Porque eles dispararam realmente o guarda-costeira e tudo mais, né? Tá falando que tinha perdido contato e tudo mais, já tinha e aí saiu a informação de que 1h45 mais ou menos eles tinham perdido contato e bate com isso daí, então... Então, mas é engraçado, né? Porque assim, tiveram várias informações desencontradas, né? Quando teve todo o negócio, né? Que todo mundo ficou sabendo o que aconteceu, né? Foram muitas informações desencontradas, né? Eu acho que assim, essa transcrição, se ela for verdade, ela explica por que estava tendo todo o procedimento de recuperação. Eu não sei se vocês lembram, mas um dia depois que tinham descoberto lá que tinha acontecido a implosão, né? Saiu uma notícia dizendo que a Guarda Costeira Americana
já tinha detectado a implosão no momento em que ela aconteceu, né? Porque eles têm sensores disso, né? É uma área militar, né? Então. Eles falaram, uma das coisas que eu ouvi cara, uma implosão dessa magnitude, os sonares teriam captado. E aí, no meio do furdúncio ali de divulgação, eles falaram isso, só que provavelmente essa parte aí não chegou para todo mundo, entendeu? Então, alguém já tinha detectado, mas... Mas assim, é porque uma coisa que estavam questionando, né? Aquelas teorias da conspiração, né? Começa as teorias da conspiração. Pô, mas se eles já sabiam, por que fez todo esse espetáculo midiático, né? De jogando coisa de sonar para conseguir encontrar onde as pessoas estavam e tal. Assim, eu não sei se do lado do governo tinha alguma coisa, né? Aí não sei, nem cheguei a pesquisar sobre isso, nem nada. Mas do lado da OceanGate, da empresa que levou, assim, se essa transcrição for verdade, provavelmente o que eles acreditaram é que talvez o cara tinha... perdeu a velocidade, né, perdeu a potência dos propulsores, talvez o submarino tivesse barrigado lá na areia em algum lugar, e os caras... era a crença deles que tinha acontecido alguma coisa, que os caras estavam vivos lá embaixo, né? Eu lembro que uma das hipóteses era, inclusive, que o submarino tinha ficado preso no Titanic, lembra? Sim. Pois é, porque falaram, né, que ele tinha um negócio que eles conseguiam entrar com o submarino no submersível, né? E algumas partes lá no Titanic e tal, talvez ele tivesse ficado enroscado lá, tal, alguma coisa aí. Enfim, tinham sido várias coisas. Né? Cara, como ele soltou lastro... Ele não estava nem longe do Titanic. Tava uns 400 metros. Exatamente. E como ele soltou lastro, depois soltou frame... Pode ser que alguma coisa do frame pudesse, sei lá, danificar a comunicação. E aí, vamos... Mas por que o negócio não flutuou? Aliás, eu tenho uma teoria por que o negócio não flutuou. Agora, me veio na cabeça aqui agora. Né? Exatamente aquele negócio que o Caio falou. Né? Talvez por causa da profundidade, porque a fibra de carbono já estava cedendo, ele reduziu a dimensão, né? Então reduziu o volume. Reduzindo o volume, ele reduziu a flutuabilidade. Então, talvez eles tivessem feito um cálculo de flutuabilidade na forma do negócio, que se tivesse liberado tudo, pela própria forma dele, ele ia subir. Mas como ele já estava sendo esmagado, talvez alterou a flutuabilidade e ele ficou mais denso. Cara, talvez seja até por isso que os propulsores não estavam conseguindo levantar, porque ele já estava sendo esmagado. Né? Ele virou uma ameixa, sabe? A ameixa seca, assim. É triste, mas é real mesmo. Pois não, mas faz sentido. Enfim, essa é a história aí do que a gente tem, né? Do submarino. Acho que eu disse que eu queria evitar, né, chegar na estrutura, mas a gente acabou falando, não tem como, né? A gente vai falar disso daí, é uma história que fascina, principalmente mergulhadores, né? Que é uma coisa legal. Que fascina mesmo, porque a gente se identifica de alguma forma, né? Com as pessoas. Eu acho que ninguém foi totalmente sem ter ideia para onde estava indo, talvez a exceção do menino lá, né? Mas também não estavam totalmente 100% de acordo com a estrutura. Eles não sabiam, talvez, das falhas da estrutura, né? Porque você lê o contrato, no contrato ele fala que é experimental, alguns podem considerar, mas ele não chega a falar explicitamente que a gente foi recomendado a não usar, né? Não é isso que ele diz. Não. Né? Ele só não foi certificado por outros. Exatamente. Dá a impressão que é tipo, cara, a gente fez, mas é porque a gente tá na crista da onda, nós somos inovadores, então ninguém tinha pensado nisso. Né? E outra, eles tinham feito 14 descidas, né, Vini? E mais do que isso, cara. Eu tinha sido mais de 14 já. Eu tinha visto alguma coisa de... não sei. Mas eu pensei que era tipo, cara, foi uma... Eu nunca tinha tido contato com isso, aí
Cara, tipo, foi a primeira vez que os caras desceram. Putz, deu merda por causa disso. Mas os caras já tinham feito, sei lá, que eu tinha visto 14 ou mais, que seja, mas pelo menos 14. Então, como é que você vai duvidar de alguma coisa se ninguém te fala que já desceu 14 vezes? Pois é. Outras que vão até as Fossas Marianas. Fala, cara, se as outras vão muito mais fundo, né? Porque dá a impressão que é a mesma coisa, né? E é interessante, né? Porque assim, a frente do submarino era de titânio, né? A parte de trás era de fibra de carbono. Será que até o fato dele ter colocado a frente de titânio não foi até uma tentativa de fazer uma propaganda enganosa, né? Pô, não, ó, tem mais titânio que vocês imaginam, né? Mas na verdade era só um engodo, não sei, né? Só tô imaginando aqui que Sim. parece plausível. E Né? parece mesmo, cara. Bom, estamos usando aqui uma parte das coisas que os caras sugerem, que é o titânio. Pois é. Isso aí. Enfim, a história é essa aí, né? Deve vir filme aí pela frente. Deve, cara, certeza que vai vir um filme desse negócio, cara. Certeza que vai vir filme, porque não tem como. Né? Material tem aí de monte. Material tem de sobra. Isso vai ter filme pra Hollywood, isso daí. Ainda mais agora que os filmes andam meio sem graça, né? Esse daí vai ser, né? Vai ser um prato cheio aí pra galera curtir. Very nice. É isso aí. Então tá bom, gente. Eu vou concluir Trazendo aqui um pouquinho só pro nosso mundo de recreativo, o negócio é não sentiu segurança, não desce. Exato. Não sentiu segurança, não desce. Exatamente. Sempre esteja atento ao que você leia assim. Se não fez seu cocô ainda, não se equipe. Exatamente. Fica com essa mensagem aí também. Depois do neoprene tudo fica mais difícil. É isso aí. Bom, gente, então assim, fim das contas, né? Então assim, a gente tá vendo aí, ninguém tá querendo culpar ninguém aqui, ninguém tá querendo apontar dedo, a gente só tá pegando o que a gente viu na internet, ninguém aqui é especialista nisso, é um monte de gente batendo papo, tá? Você que tá ouvindo aí, espero que você tenha gostado. Se você quiser participar, mais uma vez falando, manda um e-mail pra gente, escubrapodcast@gmail.com. Manda um e-mail lá pra gente, fala aí com a gente. Você viu que, assim, temos mergulhadores aqui, mas ninguém é super especialista e tal. Então, você de qualquer nível pode vir aqui, desde que você queira conversar numa boa aqui com a gente, dar risada, você é super bem-vindo. Fica aqui também um pedido, se você gostou, dá um like aí no seu leitor de podcast favorito, faz a subscrição aí pra gente, e a gente tá com um projeto de a cada 2 semanas fazer um episódio novo. Beleza? Então, um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio. Valeu. Quando talvez a Maria já vai ter uma musiquinha pra gente de entrada e saída, hein, Maria? Valeu, gente. Um abraço. Bem.